Pais amados, dando continuidade ao nosso curso de escatologia, assunto Apocalipse, explicado versículo a versículo, nós vamos para a leitura do capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Sua voz está sumindo, pastor. Está sumindo minha voz? Está sumindo sua voz. Quer que eu leia aqui aí para você ou você lê? Por favor, pode ler, Mário. Tá. A visão do livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Apocalipse 5, Juscelio. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi, entre o trono, os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríades de miríades. E o número deles era de miríades e milhares de milhares. Que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Glória a Deus. Todos me ouvem, amados? Mário, você Sim, tá me pastor, ouvindo? eu estou ouvindo bem. Sim, pastor. Perfeito. Amém. Estou ouvindo. Sim, estou escutando. Olha que coisa tremenda e maravilhosa esse capítulo 5. Essa descrição de Cristo, ela traz uma realidade. Que alegre. Alô? Tem alguém com o microfone ligado. Essa realidade, esse capítulo nos traz uma realidade acerca da autoridade que somente Jesus Cristo tem, né? No livro na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21, diz o seguinte: pois a nossa pátria
está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar em si todas as coisas. Então a gente está vendo aí o cumprimento do que Paulo fala aos Filipenses, a autoridade que Jesus Cristo tem de sujeitar tudo e todos a si. No verso 1 fala a mão direita, simboliza a autoridade e poder que só Jesus tem. Com relação aos livros, na antiguidade existia o papel, como nós conhecemos hoje. As mensagens eram escritas, eram codificadas em rolos de pele de animais. Tá? E essas peles, elas eram seladas com cera quente e recebiam, toda autoridade tinha um anel, por isso que se fala de anel de autoridade, é porque esse anel era o símbolo da autoridade e isso era pregado, passava-se a cera no rolo e colocava o anel. E só quem podia ler a mensagem ou ler aquele rolo era a autoridade a quem aquilo era destinado. Então, nós vemos aí que esses livros, esses rolos, eles eram por dentro e por fora, amém? Recebiam o nome de pergaminho, eram escritos por dentro e por fora, e contém a história da raça humana revelada no Apocalipse. A história, por mais caótica e cruel que possa parecer, está sob o controle do Senhor da história. Amados, não existe plano B para Deus, tá? Isso é uma coisa que todos têm que entender. Deus nunca foi surpreendido por coisa alguma que aconteceu com a humanidade. Deus não foi surpreendido. Deus não foi surpreendido com a queda de Adão. Deus não foi surpreendido com o homicídio de Abel. Deus não foi surpreendido com os muitos pecados da humanidade. Deus não foi surpreendido depois do dilúvio, quando a descendência de Cã, mais exatamente Nimrod, cria a Torre de Babel. Então, não existe nada que surpreenda a Deus, porque ele criou todas as coisas e ele é o Senhor da história. Amém? Esse pergaminho que se encontra no céu, ele foi selado com 7 selos, como num testamento, conforme os costumes antigos, o testamento só podia ser aberto após a morte do testificador. Quem é o testificador? É o dono de todas as coisas, que após a sua morte vai haver a partilha dos seus bens. Então, o testificador, ele destinado a cada um o seu quinhão na herança. Somente Deus conhece o futuro da história humana, que está selado, oculto dos homens, dos anjos e dos demônios. Somente quem tem o conhecimento da história humana é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Trindade divina. Todavia, Jesus Cristo não sabe o dia do seu retorno, porque essa informação somente o Pai a tem. Quem é digno? Quem tem autoridade para revelar e desenrolar a história, somente um, nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, somente quem pode conhecer a herança é o herdeiro.
o herdeiro? É Jesus Cristo. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra, ou seja, nenhuma criatura celestial no céu, humana na terra ou demoníaca debaixo da terra pode revelar o que está por vir, porque não conhece. Nem olhar para o livro, nenhuma criatura pode de fato vislumbrar o que o futuro reserva, somente Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 46, 9 e 10. Ô, pastor, posso fazer uma pergunta? Lógico. Me diga uma coisa. Hoje, como Jesus subiu aos céus, ele voltou a ter, que ele diz quando ele veio com Jesus, ele se despiu de toda a glória, tá certo? Isso. Não é isso? Isso. Se ele despiu de toda, quando ele voltou, foi assunto aos céus, né? Ele recebeu a glória dele toda de volta. Positivo. Toda autoridade, Então, todo poder. Toda autoridade, todo poder na terra, embaixo da terra, em cima da terra, em todo, certo? Exatamente. Então, eu acredito que hoje Jesus, ele sabe o dia da vinda dele. Ou não? Olha, Berg, a gente fica preso ao que está escrito, tá? A gente fica preso ao que está escrito. O que está escrito, somente o Pai tem o domínio sobre esse conhecimento. Nós precisamos entender que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas coexistem de forma única. Entendeu? Mas Jesus não diz na palavra, quando diz assim, Pedro perguntou, Pedro, não sei quem foi, não lembro, eu não conheço o Pai, aí você está comigo e não conhece, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Exatamente, quem vê a mim vê o Pai. O que Jesus Cristo está dizendo é justamente isso, que ele é a representação humana de Deus Pai. Mas em momento algum ele usurpa a Deus de sua glória. Ele não se glorifica. Você está entendendo? Ou não? Estou entendendo, mas deixa para lá. Continue. Amados, eu estou entendendo, mas não estou. Então, eu vou tentar explicar de uma forma mais... Está entendendo, mas não está compreendendo. Vamos tentar compreender o seguinte: nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um com sua função específica. Tá? Os três coexistem na mesma pessoa e, ao mesmo tempo, têm funções específicas diferentes. Tá? Deus, ele é aquele que imagina e cria todas as coisas. Jesus Cristo é a personificação do Verbo de Deus. Ou seja, ele é usado para toda a criação como verbo. E o Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus, tá? Que executa as ações pensadas por Deus, ditas por Jesus, e ele é a ação. São três pessoas distintas que coexistem numa única. Por isso que é chamado de Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando da criação do homem,
o que Deus fala, o que Deus pensa, Jesus fala e o Espírito Santo executa. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. São as três pessoas atuando, cada uma em sua esfera, ao mesmo tempo. Sim, ô pastor, uma coisa, me diga uma coisa. Jesus, ele é onisciente? Na forma humana, não. Mas quando ele subiu aos céus, ele não está na forma humana. Não. Pronto, O que eu então se digo ele é pra você- onisciente, Não. ele sabe. O que eu digo para você é o seguinte, vamos lá. Atributos exclusivos de Deus. Pai. Atributos exclusivos de Deus Pai. Onipresença, onisciência, eternidade, e ele é todo-poderoso. O trono de Jesus está à destra do trono de Deus. Jesus Cristo não usurpa o lugar do Pai, nem a divindade do Pai, nem os seus atributos. São pessoas distintas, apesar de ser um Deus único. São Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estudamos a Trindade lá no curso de teologia, e o que a gente entende? Que existe a separação, porém não há divisão. Eu vou explicar para todo mundo compreender. Pega uma laranja e corta em sem, contudo, destacar os gomos. Você continua tendo uma única laranja, mas com 3 partes. Deu para entender? Ou não? Eu entendi, sim, entendi. Sim. São atuações diferentes, porém é um... Enquanto Deus Pai governa todas as coisas, Deus Filho, Jesus Cristo, a ele foi determinado que o Verbo de Deus viesse na forma humana, vencesse a lei, o pecado e retornasse ao Pai, aonde ele, com o corpo glorificado, aguardaria a hora e o dia marcado para que ele voltasse para resgatar a sua igreja. Quando Jesus volta para o Pai, é enviado aos homens o Espírito Santo de Deus, que já havia sido profetizado lá em Joel. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Joel? Joel 2. Joel 2. Vamos lá. Quer abrir Joel 2, é Aquino? Por favor, Mário. 2 quanto? 2 a partir do 27.
Vós, pois... Não, a partir do 28. O título é a promessa da efusão do Espírito. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui o profeta Joel já está profetizando acerca da morte, ressurreição e assunção de Cristo. Está falando da vinda do Consolador e também está falando do Apocalipse. Amém, Mário, obrigado. Então, amados, precisa compreender que somente o herdeiro, voltando aqui para o estudo, somente... Berg, você entendeu, Berg? Ok. Alguém ficou com alguma dúvida? Amados, a hora de tirar a dúvida é essa. Então, aqui, o Senhor fala a João, porque é o próprio Jesus que traz essas situações todas e vai falando para João, e João vai escrevendo, né? E ele fala de somente quem tem autoridade e poder, somente quem é digno para abrir os 7 selos e ver o que está escrito no Testamento é Jesus Cristo, né? E ele fala que ninguém pode olhar para o livro, somente o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. São os títulos messiânicos que Jesus tem, porque, amados, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título. Cristo significa Messias. Somente Jesus Cristo, que venceu, que foi morto e reviveu, pode abrir o livro. Somente ele pode mostrar e revelar para nós o desenrolar da história, mostrando ao seu povo que deve ter confiança e esperança nele. Amados, aqui é uma coisa que a gente precisa entender. O livro de Apocalipse, o livro das revelações, que é o significado de Apocalipse, ele já está trazendo para nós, servos de Cristo, servos do Deus Altíssimo, o que vai acontecer. Ele está nos revelando como será o fim. Então, ele traz para a sua igreja, sua amada igreja, para a igreja que vai subir, ou seja, os que se enquadrarem no perfil de Esmirna, ou seja, passar pela perseguição, passar pela humilhação e não negar a Cristo, pela igreja de Filadélfia, entendeu? Que são as únicas 2 igrejas contra as quais não há nenhuma repreensão. Todas as outras 5 igrejas, elas necessitam, em algum momento, fazer uma conversão e se arrepender de coisas que vem fazendo, tá? Então, essas 7 cartas, tirando Esmirna e Filadélfia, elas trazem para a nossa vida os cuidados que nós temos que ter. Depois disso, Jesus já vem mostrando o quê? Que somente ele pode nos revelar a história, e que isso ele está fazendo através da ida de João
da ida de João ao terceiro céu, aonde Jesus fala, olha, pega aí, escreve tudo que eu vou te falar e tudo que você vê, né? Então ele vem, o cordeiro tendo sido morto e reviveu. O próprio Cristo foi sacrificado na cruz. Aí vem as referências. Os 7 chifres, o número simboliza a perfeição. Assim, os 7 chifres simbolizam poder e autoridade perfeita. Aí que página, professor? Nós estamos na 48. Ok, obrigado. 7 olhos, tá? Onisciência plena e perfeita. Nada escapa ao conhecimento de Deus. 7 espíritos. Nós precisamos compreender que Deus, ele é perfeito, assim como Jesus Cristo é perfeito e assim como o Espírito Santo de Deus é perfeito. Tá? Jesus tomou o livro. O incenso, amados, aqui o incenso a gente precisa compreender o seguinte: às vezes nós pensamos assim, poxa vida, eu orei e a minha oração foi esquecida, eu não tive nenhuma resposta. Nós vemos claramente no versículo 8 que todas as orações dos santos são guardadas nos incensários de Deus. Nada passa desapercebido por Deus. Santos são todos os salvos por Cristo, de todas as épocas e lugares. Não se trata aqui da santologia ou santolatria da Igreja Romana. Com o seu sangue compraste para Deus. Amados, na lei judaica, no Torá, o pecado era expiado uma vez por ano, quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício pelo pecado do povo. Amém? Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, é o sacrifício perfeito. Aí a gente cai naquela retórica. Meu irmão, você tem que mostrar o teu sacrifício. Tem não, querido. Isso é conversa, isso é mentira. Isso é coisa do diabo para a tua vida. Não tem nada que você faça que seja capaz de tirar uma mancha de pecado das tuas vestes. Verdade, verdade. Nada, absolutamente nada. O sacrifício perfeito e agradável a Deus foi Cristo. Quando Deus manda Abraão levar Isaac até a região montanhosa de Moriá, para ali sacrificar, Isaac ali é uma tipologia do que viria a ser Cristo. Porque Deus não, quando Deus livra Isaac da morte, livra Isaac de seu sacrifício, Deus já aponta para a vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro que ele proveu no monte que até hoje se chama Deus proverá. Aquele Cordeiro que Deus proveu é um tipo de Cristo. Deus proveu para si o Cordeiro do holocausto. Deus, naquele momento, já apontava que da descendência de Abraão, como está escrito, em ti serão benditas todas as famílias, é porque Jesus Cristo é o Cordeiro que Deus preparou para si, para fazer Isso. Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia. Exatamente. Deus, ele proveu para si o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, que acabaria com a separação que havia entre o homem e Deus, porque todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. Então, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Tá? Então, o sangue de Jesus nos comprou para Deus. E os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo, ele não veio somente para os judeus, mas Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Existe aí uma condicionante, tá? A condição da nova aliança no sangue de Jesus é a fé. Nós temos que crer para sermos salvos, e isso nos será imputado por justiça. Ou seja, a graça que é dom imerecido de Deus. Amém? Jesus veio para todo mundo? Não. Jesus não veio para todo mundo. Isso também é uma mentira que é pregada em muitos púlpitos. Jesus veio para aqueles que creram, que creem e que crerão até a sua volta. Porque se Jesus viesse para todos, todos teriam sido salvos. Mas existe uma condicionante: crer em Cristo como Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. E Cristo, quando se faz sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, holocausto, ele nos torna reino e sacerdote, porque ele nos separa como um povo adquirido por um alto preço, preço de sangue, sangue de justo, para estarmos eternamente na presença de Deus, como sacerdotes. Sabe, amados? O primeiro ministério que Deus nos confia como sacerdotes são as nossas famílias. E nós responderemos pelo sangue dos nossos. Se nós não ministrarmos, não pregarmos, não sermos exemplos. Cujo nome, o número era de milhões e milhares de milhares. Amados, é um número incalculável. Se nós nos lembrarmos do profeta Eliseu, quando o seu moço está desesperado porque a cidade está cercada, e Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos espirituais do moço, e ele fica espantado com o que ele vê. E o que ele vê? Ele vê os exércitos celestiais, tá? Um número incalculável. Só o Senhor Cristo é digno de toda adoração. Toda a criação, mesmo os anjos caídos, demônios, reconhecerão, eles reconhecem a glória, o poder e a soberania de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Toda língua, amados, é de salvos e ímpios, anjos e demônios. Só que os demônios, amados, aqui a gente tem que abrir um parênteses, eles continuam sendo anjos, viu? São anjos caídos? São, mas continuam sendo anjos, tá? E eu costumo dizer que Satanás e seus demônios, eles são como os cães em coleiras. A atuação deles está sujeita à autoridade de Deus. E a prova disso está em Jó. Quando Satanás fala, ó, deixa eu incomodar ele, tirar tudo que tu deu para ele, e Deus fala, você pode fazer isso, mas não toca nele. Ele só vai, Satanás, só vai até onde Deus permite. Então, todas as criaturas, todas, sem exceção, estão sujeitas à autoridade de Deus. Nós temos ainda, acho que 14 minutos, né? Para a gente tirar as dúvidas. Aí fica o capítulo 6 para o pastor Mário na próxima quinta. Tá? Então, amados, a gente precisa,
entender que o livro da Revelação, na sua primeira parte, ele nos mostra Cristo com o seu corpo glorificado. Nos mostra Cristo caminhando em meio à sua igreja, da qual ele chama de noiva. Amém? E ele tem as igrejas como estrelas, ou seja, objeto da sua observação constante. E ele elege a nova dispensação, que é através dos pastores, anjos da igreja. Tá? Depois, Cristo mostra a João os céus, o trono de Deus. Cristo mostra a João as cartas. Pronto. Licença, pastor. Me diga uma coisa. Esse versículo aqui, o 10. Para o nosso Deus fizesse reis e sacerdotes. No caso, ele fez nós sacerdotes ou Isso. Jesus? Não, nós. Jesus é o Nós. sumo sacerdote. Nós ele fez sacerdote. Exatamente. Para reinar sobre a terra, justamente para pregar a palavra dele. A nós foi confiado. Amados, olha só. Levar a Cristo, né? Oi? Levar a Cristo. Levar o povo a Cristo. O ID. Então, nós todos somos sacerdotes, no caso. Sim. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós. Para Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, nós recebemos o selo do seu sangue sobre a nossa vida. Nós somos propriedade exclusiva. Somos sacerdotes, co-herdeiros em todas as promessas em Cristo Jesus. Amém, Berg? Pastor Vitor, Pois não. essa passagem que está em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, essa promessa aí da efusão do Espírito, tá para acontecer ainda, né? Não, já aconteceu. Não, né? Aconteceu na festa de Pentecostes, quando os apóstolos e todos aqueles que seguiam a Cristo se encontravam em Jerusalém, e baixou um vento impetuoso e pousou sobre eles, conforme diz a palavra, línguas como que repartidas de fogo. Só que aí não está falando de língua estranha. Tá? Ele aí está falando do dom de interpretação de línguas estrangeiras, que é o que é predito aí em Atos dos Apóstolos 2. Tá? Isso já aconteceu e vem acontecendo. O que o profeta Joel descreve é que haveria o derramamento do Espírito Santo e que, após isso, haveria o Apocalipse. Ou seja, nós entramos nas 40 semanas de Daniel, nós ainda estamos na semana de número 39. Nas 40 não, perdão, nas 70. Nós estamos na de número 69. Amém? Ainda vive a semana de número 70, que é quando terá início a grande tribulação. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Tá? Mais alguma? E, em cima da dúvida do Berg, é porque existe uma compreensão errada acerca de sacerdote, tá? Acerca do chamado pastoral. Quando Cristo nos coloca na condição de sacerdotes, quando ele deixa o ID, tá? Ele fala, amados, olha, todos vocês são capacitados
pelo Espírito Santo de Deus a estar ministrando na vida das pessoas. O ministrar, o falar de Deus, o discipular, não é atributo de pastor, não, é atributo de todo cristão. Cristo, quando deixa o ide, ele fala ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Discípulos de quem? Daqueles que pregavam? Não, discípulos de Cristo. Então nós somos enviados a um mundo que jaz no maligno para sermos canal de bênção e sermos os vasos utilizados pelo Espírito Santo de Deus para levar a salvação. Na Judéia, em Israel, só quem pregava a palavra e só quem fazia, quem atuava nos templos, eram os sacerdotes. Então, Jesus, ele nos dá o livre acesso ao Pai. Ele nos permite entrar no Santo dos Santos através dele. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, e Jesus, na cruz, fala, está consumado, há um grande terremoto, o véu do templo se rasga, de sepulcros saem pessoas, tá? Existe uma ressurreição. E quando o véu do templo se rasga, ali está desfeito toda a separação que havia entre o homem e Deus, porque ao homem comum cabia ficar no átrio externo. Ele não tinha acesso nem ao santo lugar, mas por intermédio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos acesso ao átrio, temos acesso ao santo lugar e temos acesso ao Santo dos Santos. Já não existe mais separação, porque Jesus Cristo, ele é o nosso mediador com Deus. Foi ele quem nos deu esse acesso. Por isso ele é o sumo sacerdote, como dito lá na carta de Hebreus. Tá? Deu para entender, Berg? Amém. É justamente isso aí que eu pensava. E hoje o nosso pastor, na verdade, é Jesus Cristo. Sim. Gente, olha só, vamos lá. Vamos colocar aqui em voga o pastor. Pastor da igreja local, tá? O pastor nada mais é do que um homem, um cristão, como todos os membros daquela congregação, que foi ungido, unção quer dizer separado, para estar à frente daquele rebanho, tá? Mas o pastor real dessas almas é Cristo. Ele é o bom pastor. Tá? Ele é o bom pastor. Ele apenas separa homens para estar à frente de pequenos grupos de homens, mas com o mistério de estar trazendo a sã doutrina e trazendo ensinamentos da palavra para essa congregação. Para a gente poder entender hoje essa nova... Mas a cobrança dele é maior, não é isso? A cobrança de vocês, pastores, é maior. Aí maior vamos do lá. que a nossa. Com certeza. Mas aí vamos lá. Eu costumo falar o seguinte, na palavra de Deus não existe ponta solta. Não existe acasos, porque o nosso Deus não é um Deus de acasos, tá? Quando Jetro, sogro de Moisés, fala para Moisés assim, Moisés, olha, você não pode ser juiz de todos.
ao mesmo tempo, porque senão você não vai fazer outra coisa. Ele separa o povo por grupos, tendo à frente de cada grupo um comandante conforme a importância, conforme o número de pessoas. E o modelo de Deus é esse modelo. Olha, vocês são separados em congregações e à frente vocês terão não só pastores, mas juízes que vão estar ali para orientar vocês qual caminho seguir, qual é a direção. É essa a função pastoral que nós recebemos, é essa a incumbência. Mas tendo a certeza de que o rebanho não é nosso, o rebanho é de Cristo, e que Deus vai cobrar, Cristo vai cobrar cada alma que for colocada nas nossas mãos. Cada alma. Tudo que eu falo aqui para vocês, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, eu darei conta de cada palavra, de cada heresia, de cada ensinamento errado. É por isso que nós temos o temor e o tremor, porque nós sabemos o que o Senhor, o reto juiz, faz. Lá em Hebreus 10, 29, diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu retribuirei, diz o Senhor. Tem muita gente brincando com fogo. Tem muita gente que não leva a sério o mistério do pastoreio. Tem muita gente que acha que ovelha foi feita para tosquiar a lã, para comer a gordura. É por isso que as pessoas necessitam conhecer a verdade da palavra de Deus, para elas não serem jogadas, feito menino por vento de doutrina para lá e para cá. Olha, apareceu um lá que revela até o CPF. Oxente, a Receita conhece meu CPF. Por que um pecador como eu não vai conhecer? Senhor Deus fala a Jeremias: eu quero que alguém me mostre o futuro. Ou alguém que venha me aconselhar. Então, a nossa função enquanto homens de Deus, enquanto servos que estão aqui para auxiliar na caminhada dos irmãos, né? Que o apóstolo Paulo chama de mestre, a gente prefere, eu e o Mário preferimos ser chamado de servo. Nós temos uma responsabilidade muito grande de expor os irmãos à sã doutrina, de falar para vocês: olha, é isso aqui, ó, esse é o caminho, sabe? Hoje tem gente, tem cristão que fala assim: poxa, eu não sei se eu vou para o céu. Meu irmão, leia a carta de Esmirna e de Filadélfia. Você está naquela situação? Maravilha, irmão, você já está no céu. Agora, leia as outras 5 cartas e veja se os seus atos estão contidos naquelas repreensões que o próprio Cristo faz. Se você tiver, se arrependa e se converta. Ainda há tempo. Pastor Mário falou isso na aula passada. Porta da graça ainda está aberta, né, Pastor Mário? Exatamente, meu amado. Então é isso, irmãos. A gente tem que entender, de uma vez por todas, que quando nós adentramos a verdade, que é a palavra de Deus, que é o que Deus deixou como balizas para a nossa vida, sabe? A hora que a gente adentra, que a gente começa a entender a vontade de Deus para a minha vida, eu começo a ver que, poxa vida, realmente, a cada dia eu estou
em rumo à santificação, a atingir a estatura de varão perfeito. E, pastor, quando é que eu vou atingir essa estatura de varão perfeito? Se você for cristão mesmo, o dia que Pai te chamar. Você já está no ponto para ser colhido. Ou Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Amém? Então, amados, em tudo, fazei como os judeus da cidade de Beré, os bereanos, sabe? Examinem as escrituras, não emprenhem pelo ouvido. Ah, não, eu ouvi dizer, eu acho, não tem achismo, a palavra de Deus é uma só. Não, mas fulano está revelando. A única revelação que tem que ser aceita pelo cristão é a palavra de Deus. A única. Pastor, eu li um livro assim, meu irmão. Você comparou com a palavra de Deus? Está escrito? Então é. Se não está escrito, foge de Babilônia. Não olha para trás, não. Não olha para o mundo, não, que tu vira sal. Feito a mulher de Ló. Pastor Vitor, Pronto, meu irmão. recebi agora